Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Reforma e Teologia. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e hoje vamos explorar um tema fundamental na ética cristã reformada. Que é agora a gente vai tratar tratar sobre a ética dentro de uma perspectiva reformada pressuposicionalista, né, que inevitavelmente leva à questão da aplicação da lei de Deus. E a lei de Deus inevitavelmente leva à questão da teonomia, não é? Bom, você já se perguntou como a ética cristã pode e deve influenciar a sociedade e até mesmo a política? Neste vídeo, vamos desvendar como a visão reformada da moralidade ou ética, quando levada às últimas consequências, desemboca na chamada teonomia, a ideia de que as leis de Deus devem governar todas as áreas da vida, incluindo a esfera pública. Se você está interessado em entender como a ética bíblica pode transformar a sociedade e o governo, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos conteúdos. E é claro, deixar o like, né? Eu já tinha... Bem, vamos iniciar a abordagem da ética, especialmente na perspectiva pressuposicionalista cristã reformada. A ética, no contexto da filosofia cristã, está profundamente enraizada na soberania e no caráter de Deus. Na visão pressuposicionalista, toda a moralidade deriva de Deus e, portanto, a ética cristã não pode ser entendida fora da revelação divina. Essa abordagem contrasta fortemente com outras teorias éticas que tentam basear a moralidade em princípios humanos ou uma razão autônoma. A moralidade ou ética não é uma construção social, nem uma convenção humana. Pelo contrário, ela é fundamentada na própria natureza de Deus. Deus é o padrão absoluto de justiça e bondade, e as suas leis reveladas são a expressão de seu caráter moral. Isso significa que o bem e o mal não são definidos por consenso humano ou por conveniência, mas pela vontade soberana de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. A ética pressuposicionalista afirma que as Escrituras Sagradas são a única fonte infalível de conhecimento moral. Os cristãos são chamados a submeter sua moralidade às Escrituras, reconhecendo que a Bíblia, como a palavra de Deus, é a autoridade final em todas as questões de certo e errado. Qualquer tentativa de estabelecer um sistema ético independente da revelação divina é falha, pois rejeita a soberania de Deus sobre a moralidade. Segundo Timóteo 3,16 declara: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Bem, diferente de muitas abordagens éticas contemporâneas que relativizam a moralidade e a tratam como subjetiva, a ética pressuposicionalista defende o absolutismo moral. Os mandamentos de Deus são absolutos e aplicáveis a todos os tempos, culturas e circunstâncias. Essa objetividade moral está ancorada no caráter imutável de Deus, que é a fonte última de todas as normas éticas. Uma vez que Deus define a si mesmo, e Deus é a verdade, e a verdade é o conjunto de todas as proposições sobre todas as coisas, incluindo a ética, então, em última instância, Deus define a ética, porque Ele define a si mesmo, e por definir a si mesmo, Deus define a verdade, e por definir a verdade, Deus define a ética. Uma vez que a verdade é sobre tudo, a verdade é absoluta, ela não tem limite. E uma vez que Deus define a ética, e a ética é sobre certo e errado, então Deus define o certo e errado. Bom, Malaquias capítulo 3, verso de número 6 declara assim o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que é certo hoje continuará sendo certo para sempre. Hoje, amanhã e depois. E o que é errado hoje continuará sendo errado hoje, amanhã e para sempre. Porque Deus, Ele não muda. Então, a verdade de Deus, que é Deus, é um atributo do seu ser, da sua natureza, não muda. E, dentre a verdade, está o conjunto de proposições sobre ética. Então, uma vez que Deus não muda, então a sua verdade também não muda. E uma vez que a sua verdade não muda, então o conjunto de proposições sobre ética que se encontra no escopo da verdade não pode mudar. A lei de Deus é imutável. Então, o que a lei de Deus, se a lei de Deus considera X como certo, então X continuará sendo certo. Do contrário, se X hoje é certo, mas amanhã X se tornasse errado, então isso implicaria que a lei de Deus mudou. O que é considerado certo hoje não pode deixar de ser considerado certo amanhã ou depois. Da mesma forma, o que é considerado errado hoje não pode deixar de ser considerado errado amanhã e nem depois. A lei de Deus, tal como o próprio Deus, é eterna e imutável, uma vez que a lei de Deus é um atributo de Deus e é o próprio Deus. Bem, então, continuando. A ética não pode ser separada da epistemologia. Como eu estava falando, não é? A verdade que inevitavelmente envolve a questão da epistemologia é sobre a ética. Então, a epistemologia é o fundamento da ética. A forma como conhecemos e entendemos a moralidade está intrinsecamente ligada à nossa visão do conhecimento. Se o conhecimento humano é falho e corrompido pelo pecado, então a ética que se baseia nesse conhecimento
será igualmente falha. Por isso, o teólogo e filósofo cristão reformado escrituralista Vincent Cheung argumenta que uma ética verdadeira deve ser baseada na epistemologia reformada, que reconhece a necessidade da revelação divina para o conhecimento verdadeiro. Como é dito em Provérbios 9:10, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Dentro da perspectiva pressuposicionalista, a lei de Deus, conforme revelada no Antigo e no Novo Testamento, desempenha um papel central na ética. Cheung defende que a lei é uma expressão da vontade de Deus e continua sendo relevante para a vida cristã hoje. Ela serve como guia para a conduta moral e como padrão pelo qual todas as ações humanas devem ser julgadas. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19:7. Na ética cristã reformada calvinista, quando se leva à aplicação dos princípios teológicos e morais às suas últimas consequências, chega-se inevitavelmente à teonomia, que defende a ideia de que a lei de Deus deve governar todas as áreas ou esferas da vida, incluindo a sociedade e o governo civil. Vamos explorar como isso ocorre. A ética reformada calvinista começa com o reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é o criador e sustentador do universo, e como tal, ele tem autoridade absoluta sobre a criação. Essa autoridade se manifesta de maneira prática através de sua lei, que é revelada nas Escrituras. Para os reformados, a lei de Deus não é apenas uma série de mandamentos morais, mas uma expressão do caráter justo e santo de Deus. Portanto, obedecer à lei é, essencialmente, obedecer ao próprio Deus. A lei, dentro dessa perspectiva, é tripla: moral, civil e cerimonial. A lei moral, resumida nos 10 mandamentos, é eterna e universal, aplicando-se a todas as pessoas em todos os tempos e lugares. A lei civil, que governava a vida social e política de Israel, é nada mais que a aplicação pelo governo civil da lei moral. Isso é, a aplicação do governo civil ou magistrado contra a transgressão da lei moral. Por exemplo, idolatria. A lei moral de Deus, no primeiro mandamento, proíbe a idolatria. Contudo, a violação da lei de Deus no primeiro mandamento, que proíbe a idolatria, tem a sua aplicação civil, não é? Essa aplicação civil é o que nós costumamos chamar de lei civil. E qual seria então a aplicação do primeiro mandamento? Ou como o governo civil ou magistrado deve lidar com o transgressor, com o violador do primeiro mandamento? Essa é a questão. A palavra de Deus, em sua lei, define como
Como quem viola o primeiro mandamento deve ser tratado. Essa pessoa deve receber pena capital. Outro exemplo, a palavra de Deus em sua lei, no terceiro mandamento, proíbe usar o nome de Deus em vão ou proferir blasfêmia. Contudo, a aplicação do terceiro mandamento é a pena capital contra a blasfêmia, como nós vemos em Levítico, capítulo 24. Outro exemplo, a lei de Deus, no oitavo mandamento, proíbe o roubo. Contudo, a aplicação do oitavo mandamento, ou lei civil, com relação ao roubo, estabelece que o ladrão ele deve restituir 2 vezes o valor roubado. E se ele não tiver condições para isso, deve ser vendido como escravo. Bom, a lei civil, então, de forma resumida, é a aplicação na esfera do governo ou magistrado civil contra a violação dos mandamentos de Deus escritos nas 2 tábuas da lei de Moisés, do pacto de Moisés. A lei cerimonial, embora cumprida em Cristo, ainda possui um significado tipológico e espiritual. Na ética reformada, a lei de Deus serve como a norma absoluta pela qual todas as ações humanas são julgadas. Isso significa que a moralidade não é definida pela cultura, pela sociedade ou por qualquer outra fonte humana, mas pela palavra de Deus. A lei revela o que é bom, justo e verdadeiro, e exige dos seres humanos obediência absoluta a esses padrões, incluindo aqueles que ocupam cargos na esfera pública, política ou estão no governo civil. Tá bem? E diga-se de passagem, a lei civil que governava Israel não se limitava a Israel, pois conforme vemos em Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, não, me fugiu agora. Bem, em Deuteronômio, a lei de Deus, a palavra de Deus, revela que o padrão ético dado a Israel através da lei escrita nas 2 tábuas do pacto mosaico também eram válidos, ou deveriam também era válido, esse padrão ético também era válido ou deveria ser aplicado pelas demais nações. Então isso quebra o argumento de que a lei de Deus, de que a lei civil se restringia a Israel. E isso destrói o argumento dos antinomianos. Bem, o reformado calvinista, o consistente, é claro, que endossa a teonomia, vê a lei de Deus como aplicável em todas as esferas da vida, não apenas na vida pessoal ou na igreja, mas também na sociedade em geral. Isso inclui questões de justiça na sociedade ou nas relações sociais, né, relações entre as pessoas, política e economia. Um bom calvinista, teonomista, reconstrucionista que entendia bastante de economia,
de como aplicar a lei de Deus ou o padrão ético bíblico à economia foi o Gary North. Eu recomendo bastante a leitura de seus materiais. É um autor excelente. Bem, quando a ética cristã é aplicada de maneira consistente e levada às suas últimas consequências, surge a ideia de que a sociedade deve ser governada pelos princípios da lei de Deus, o que nos leva à teonomia. A teonomia é a convicção de que a lei de Deus deve ser a base para os governos civis ou estados de todas as nações e civilizações do mundo. Esta posição defende que, para que uma sociedade seja verdadeiramente justa, ela deve estar em conformidade com as leis ou normas morais reveladas nas Escrituras. Isso inclui tanto os princípios gerais da lei moral quanto as aplicações específicas encontradas na lei civil do Antigo Testamento. Os calvinistas pressuposicionalistas consistentes na questão da ética, ou seja, os teonomistas, argumentam que, uma vez que a lei moral é eterna e universal e que a lei civil de Israel reflete os princípios de justiça de Deus na esfera civil e que a lei civil é a aplicação da lei moral, não há razão para que essas leis não devam ser aplicadas hoje. A rejeição dessas leis em favor de um sistema legal puramente humano, ou que tenha qualquer lei que não esteja de acordo com a lei bíblica, é vista e deve ser vista como uma rejeição da soberania de Deus e uma forma de autonomia pecaminosa, humanista. Na visão teonômica, as leis civis de uma nação devem ser conformadas aos mandamentos de Deus. Isso não significa uma simples cópia das leis mosaicas. Não é simplesmente os governantes ou autoridades civis, políticas, irem lá na Constituição e escreverem: não terás outros deuses diante de mim. Não é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não. Bem, a lei de Deus, ela inclui a defesa da vida, da família, da propriedade e a punição justa para os crimes. Né? A punição justa ou devida para os crimes é a aplicação civil da lei moral. É a lei civil, como já abordamos agora há pouco. Tudo baseado na revelação bíblica. A teonomia busca unir a ética cristã com a política, argumentando que não pode haver uma verdadeira justiça ou paz em uma sociedade que não seja governada pelos princípios da lei de Deus. Portanto, para um reformado calvinista que leva sua ética às últimas consequências, a teonomia não é apenas uma possibilidade teórica, mas uma necessidade prática e espiritual. A lei de Deus não é a lei de Deus não é apenas para a vida pessoal do crente, mas é uma norma universal que deve ser aplicada em todas as áreas da vida, incluindo o governo civil ou política. A ética cristã reformada calvinista, quando plenamente desenvolvida e aplicada, leva inevitavelmente à teonomia. Essa conclusão é baseada na crença de que a lei de Deus é absoluta, universal e aplicável a todas as esferas da vida. Negar a aplicação da lei de Deus na sociedade
é uma forma de rebelião contra a autoridade divina. Portanto, para o calvinista reformado comprometido, a teonomia não é uma doutrina opcional, mas a única expressão fiel de uma ética cristã que reconhece plenamente a soberania de Deus sobre toda a criação, o que implica uma soberania sobre todas as esferas da vida, sobre todas as facetas da realidade, o que inclui a ética e, por implicação e extensão, a política, a economia. Bem, uma questão importante na ética reformada é como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade moral humana. A responsabilidade moral do ser humano está sob a soberania de Deus. Isso significa que, embora Deus seja soberano sobre todas as ações humanas, os seres humanos são responsáveis por suas escolhas e ações. Porque Deus soberanamente impõe que os seres humanos sejam responsáveis ou lhe devam prestar contas. É assim que Deus definiu. Como é dito em Romanos 9, Deus tem o direito absoluto ou a liberdade de fazer o que quiser com qualquer uma de suas criaturas. Romanos 14, versículo 12 declara: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A ética pressuposicionalista é uma ética teocêntrica e bíblica, que se baseia inteiramente na soberania e no caráter de Deus. Essa abordagem não só oferece um padrão objetivo e absoluto de moralidade, mas também garante que a ética cristã seja ancorada na revelação divina, tornando-a distinta de todas as outras abordagens filosóficas sobre ética. Bom, chegamos ao fim de mais um estudo profundo aqui no Reforma em Teologia. Hoje exploramos como a ética cristã reformada, quando plenamente e também consistentemente aplicada, leva inevitavelmente à teonomia. A lei de Deus não é apenas um guia moral pessoal, mas uma norma universal que deve orientar a justiça e a política em toda a sociedade. Bem, se você achou este vídeo útil e inspirador, por favor, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha no YouTube e compartilhe com seus amigos e irmãos na fé. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos que edifiquem e glorifiquem a Deus. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Até mais, até o nosso próximo encontro. E por favor, não se esqueça de comentar no vídeo, mesmo que seja seja uma crítica, mas por favor, que seja uma crítica construtiva. Não fale de forma desrespeitosa, tá bom? E já muito obrigado e até mais. Até o nosso próximo encontro.